pessoal, no vídeo de hoje do canal, opinião e análise do empate entre São Paulo e Cuiabá. E aí, foi pênalti ou não foi pênalti? E previsões de comentarista. Então, vambora pro vídeo. Duas coisas que eu não acreditava na internet, era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim, ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim, ó. Aqui, como você pode ver, ó, em tempo real, tem aqui um saldo de 10 mil. Eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso, mas agora que tá acontecendo comigo, agora eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó. Eu fiz um saque também para minha conta do Nubank aqui, ó, comprovante de 50 mil. E o que eu vou fazer? Para ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Mas é só para essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp, salva meu contato que eu mesmo vou te atender e vou te explicar como funciona esse mercado. O Goianiense, que seria um adversário acessível, e isso foi complicado, e o time patina na classificação do Campeonato Brasileiro. Patina, fica só ali. Hoje, por exemplo, o Botafogo livrou esses pontos que o São Paulo nunca livra. O São Paulo empata muito no campeonato. Demais. Agora, há empates e empates. A maioria dos empates que o São Paulo obteve no campeonato são empates a se lamentar, porque deveriam ser vitórias. Verdade. O jogo contra o Goiás, por exemplo, acho que é um símbolo desses jogos vários que o São Paulo acabou entregando a rapadura. Hoje não. Hoje, no final, o São Paulo acabou salvando um ponto. Tem muita coisa do ponto de vista, o André falou de tranquilidade, e é verdade, tem alguma coisa ali pegando, né? Mais uma vez um jogador expulso, numa altura do jogo em que tinha muito jogo, eram 10 minutos do segundo tempo, 9 minutos do segundo tempo, e mais, numa falta completamente boba Meio campo. na lateral do campo. Não é um jogador que está salvando um pênalti com a mão, não é o último recurso antes que o adversário faça o seu gol. Então o São Paulo está perdendo também para os seus nervos, para si. E hoje, excepcionalmente, há de se valorizar essa questão da superação dos jogadores. Então, um time que não desistiu. Isso, pelo menos, a gente tem que valorizar. De resto, o Rogério tem muito mais problemas do que soluções em 3 frentes. Uma que eu já considerei perdida, e acho que, Copa do Brasil, do ponto de vista do futebol puro, é muito difícil que o São Paulo consiga essa superação contra o Flamengo. Contra o Atlético Goianiense vale essa mobilização. O Corinthians fez isso aí outro dia, mesmo, né? Mesmo adversário. Na mesma condição, contra o mesmo adversário. Não na mesma competição, mas na mesma condição. E a questão do brasileiro, para mim, é a prioridade. Antes de tudo, é preciso ter sossego do brasileiro. Então, alguns jogos, e eu concordo com o André nesse aspecto, quando você vê a tabela, o jogo com o Cuiabá é o jogo para você, popularmente, tirar o pé da lama. Até porque você está falando de outro que você vai ajudar a empurrar. E o São Paulo perdeu essa oportunidade hoje. No frigir dos ovos, salvou um ponto. Mas nessas condições que a gente colocou aqui. Salvou muito pelo que é o futebol, né? O São Paulo, né, Bira, vem perdendo pontos aí para equipes que estão abaixo dele na classificação, né? O empate com o Juventude por 0-0, que foi no Morumbi, né? Inclusive jogando em casa. Hoje o empate com o Cuiabá. Atlético Goianiense é sul-americano, mas é um time que também está na zona de rebaixamento. O brasileiro no ano passado é a mesma coisa. Fortaleza passa o São Paulo na rodada passada, vencendo no Morumbi. Exatamente, também. Eu já falei e vou repetir, eu não consigo analisar futebol sem analisar os contextos em que os jogos estão inclusos. Inclusive porque a gente está falando de pessoas. E não existe um clube entre os gigantes do futebol brasileiro da primeira divisão mais difícil de você jogar do que o São Paulo. Que isso? Há algum tempo, não é de hoje. Isso tem a ver com diversas situações. A primeira delas, a mais óbvia, e outros clubes já viveram isso, é o jejum de títulos relevantes. E títulos que convençam de fato o torcedor que o São Paulo não vive mais um jejum e que essa coisa da equipe P, que é a equipe que perde na hora H, acabou. O torcedor do São Paulo vai ao jogo sempre muito ressabiado e com razão. E isso é sentido pelos jogadores. Não porque o torcedor está ressabiado, porque isso é como se estivesse no ar, no ambiente. E isso só se resolve ganhando campeonatos. Vamos pensar como se ganha campeonatos. Como, por exemplo, outras equipes quebraram essa sequência. Geralmente com grandes times ou em situações atípicas, né? Para citar os 2 principais rivais do São Paulo, os estaduais aqui. O Corinthians, num título contra a Ponte Preta, ali com diversas questões e um time forte do Corinthians, capaz de competir com o da Ponte Preta, com 3 jogos no Morumbi tomado por corintianos, né? Até ali não se decidia mata-mata só
com um dos times como mandante, né? Ali isso praticamente foi inaugurado. O professor Celso Zóio pode me corrigir se eu tiver. O mando era da federação. Então. E a federação mandava e a no, Ponte tinha uma no bela campo do time campanha, grande. quando não teve nenhum jogo em Campinas. E depois o Palmeiras, quando quebra, estamos contra o próprio Corinthians, o Palmeiras tinha uma máquina de jogar futebol. O Palmeiras era um timaço, com os melhores jogadores do país de longe. Em qual desses contextos o São Paulo está? Nenhum deles. Então, para o São Paulo, tudo tende, futebol às vezes surpreende, a ser muito complicado. Tudo tende a ser muito complicado. E aí você entra no segundo contexto. Eu não acho que o São Paulo tem um time ruim, mas também não acho que o São Paulo tem um time bom, tão elogiável assim. Tem alguns jogadores de base que podem evoluir e que, se não fizerem no São Paulo, devem fazer isso em outros clubes. Tem algumas referências interessantes, né? Alguns jogadores com identidade com a equipe, principalmente o Caleri, que hoje não estava em campo. Tem alguns operários de nível muito bom. Eu gosto muito, por exemplo, do futebol do Léo. Às vezes joga mal, mas eu gosto muito do futebol do Léo, para citar um desses operários de nível muito bom, um jogador que provavelmente vai acabar atuando na Europa, não em equipe de ponta, mas em uma boa equipe. Só que você pega os jogadores medianos numa situação de um time em jejum de títulos, e no momento da temporada em que esse time está com dificuldade de conseguir resultados, até quando cria muito mais que os adversários. São Paulo é o quarto time que mais cria chances de gols no Campeonato Brasileiro e tem dificuldade de converter essas chances. A tendência é que esses jogadores sucumbam. Por isso é difícil jogar no São Paulo. Então você pega um goleiro, vou dar um exemplo, Jandrei. Para mim, um goleiro mediano. Não é um goleiro fraco, à altura de Valdir Pérez, Gilmar, Zete e Rogério Ceni, para citar 4 goleiros que fizeram muita história do São Paulo dos anos 80 para cá. Mas também, se estivesse jogando numa outra equipe, com menos pressão, com menos obrigação de ganhar, num ambiente mais favorável, não tomaria o número de gols que vem tomando, né? O Faldão aqui fez uma matéria, por exemplo, pra gente, que nos últimos 13 finalizações nos jogos anteriores, desde que ele volta da lesão, 8 entraram no gol do São Paulo. E algumas com falhas deles. E isso vale para vários jogadores. Aí você pega a situação. Por que o Igor Gomes e o Wellington foram expulsos nesses jogos em lances completamente tolos? Certamente estão sentindo a pressão. Certamente estão com dificuldade de lidar dessa coisa complexa que é você jogar num gigante do futebol. E nesse caso, o que tem mais títulos internacionais no futebol brasileiro. Ainda, né? Uma torcida que, a não ser a mais jovem, foi muito acostumada a disputar as principais competições para ganhá-las. E hoje em dia o São Paulo não tem um elenco, por exemplo, para brigar com o Flamengo, para brigar com o Palmeiras, para brigar até com o Atlético Mineiro. Mas né? Esse elenco não é para estar na parte de baixo da tabela. Mas isso, mesmo com pressão. Mas isso é exatamente consequência do que eu estou falando. Se o São Paulo pega contra o Fortaleza quando criou um monte de chances e ganha o jogo e não vai a bola no gol, ganha, o jogo de hoje é mais leve. Então as coisas vão se amontoando, porque são seres humanos. Isso só vai ser revertido se o São Paulo ganhar. Para o São Paulo ganhar, o São Paulo precisa, em primeiro lugar, jogar bem. Por isso eu concordo com o comentário do André. Hoje, o resultado foi muito melhor que a atuação do São Paulo. Mas eu também acredito que isso só aconteceu porque é contra o Cuiabá. Uma outra equipe cheia de problemas, onde não tem a pressão, mas está na parte de baixo da tabela. Eu, de alguma maneira, acredito que isso não teria acontecido, por exemplo, no clássico contra o Corinthians, para dar um exemplo. Talvez não oferecesse tantas oportunidades para o São Paulo empatar e virar o jogo. Aquilo não é pênalti. No futebol brasileiro se marca. Então isso aqui, para mim, também está sozinho. Para mim também não foi pênalti, Celeste. Mas para mim não foi. Mas eu acho que pode marcar sem problema nenhum, não estou questionando. Eu entendo o que o André está dizendo, colocar bom ponto. Esse é um pênalti que depende de critério. Dependendo do critério do árbitro, vai ser marcado. Existe critério na arbitragem brasileira, pelo amor de Deus. Eu vou colocar o professor Celso Zóio, já fiz isso uma vez, vou fazer de novo. Se encostou, caiu, é pênalti. Se qualquer choque é pênalti. Peraí, se qualquer choque é pênalti, porque o cara realmente foi derrubado por um jogador muito maior, não esse lance, eu vou começar a colocar no meu time atacantes de 1,5 m e 35 quilos, porque você encosta nele e vai cair realmente. Não vai ser nem encenação. Você levanta, joga a bola no cara e ele cai. Aí é pênalti. Desculpa. Ninguém aqui encostou, caiu. Mão no ombro, cara. Mas não derrubou. Mas tudo bem, é pênalti, não estou discutindo. Marca pênalti. O futebol brasileiro tem seus critérios. Assim funcionam as coisas aqui. Eu não estou discutindo a marcação do pênalti. Só digo que não derrubou. Nem todos marcam, Birra. Isso é pênalti na Premier League também. Não, de jeito nenhum. Como perguntaria a minha avó, o que essa mão está fazendo aí? É minha regra impossível. Onde eu deveria estar? Em qualquer outro lugar, menos no ombro do cara e chamando ele. Vai correr que nem o seu boneco grudado aqui? Vai correr com a mão pra trás? Como é que vai correr? Normalmente. Me explica o que tem que ser movimento. Mas eu concordo com o Birner que essa mão às vezes... E o atacante aqui, Não, mas essa mão às vezes é disputa por espaço. E às vezes... Na frente? Não, mas às vezes o zagueiro perde a medida. Não tá lá na frente. Porque o atacante, como no caso do André Luiz, tá muito distante. E aí seu braço estica. Quando o braço estica e ele faz
aí você dá o argumento para o árbitro que tem esse critério mais rígido marcar. Perfeito, concordo. Mas não são todos. Você acha tão rígido assim esse critério? Para mim, esse critério é claro de pênalti. Eu não acho rigidez nenhuma. Mas tem mão que não é falta. Que não é falta. Outras, mas não essa. Então, essa porque ele estica o braço, aí realmente o árbitro que marca. Mas só uma curiosidade, eu concordo com você. Mas você acha que ele foi derrubado? Mesmo assim? Não, o André Luiz, assim que sente o toque, força a barra. Obrigado, Breiner. Desmancha, cai. Mas foi a grande oportunidade. Mas grande oportunidade, encostar a mão. É isso. Agora não dá para recriminar o árbitro que marca esse tipo de pênalti. É um critério dele. Pergunta que eu quero deixar no ar é: como o São Paulo estará ao fim dessa maratona? Com jogos contra Cuiabá, Atlético Goianiense, Corinthians e Flamengo. Vou fazer a minha projeção e quero que você use o espaço para comentários para fazer a sua. Eu acho que o São Paulo não perde para o Cuiabá. Acho que o São Paulo passa com enorme dificuldade pelo Atlético Goianiense, empata contra o Corinthians e é eliminado pelo Flamengo. Nesse cenário, até que seria salvo alguma coisa. O São Paulo se manteria um pouquinho mais distante da zona do rebaixamento e principalmente estaria classificado para a final da Sul-Americana. Caso Paulo mesmo. Acho que a briga para não cair é mais por estar em 3 competições e não aguentar do que pelo time ser um time com nível para brigar para não cair. E aí tem o Fortaleza mesmo, quando estava em 3 competições, estava na lanterna, subiu. Ele saiu, ele não era time para ser lanterna, mas ele estava ali por um fator, que era o calendário. Quando o calendário ficou mais tranquilo para o Fortaleza, ele saiu. Então são pequenos detalhes entre esse bolo enorme aí que define se você vai brigar um pouco mais em cima ou um pouco mais embaixo. Mas a diferença do segundo para o terceiro bolo é muito pequena. Acho que aí do quarto até, sei lá, o 14º, 13º, é muito parecido. É um detalhezinho, às vezes de um calendário mais cheio ou um calendário vazio, de uma lesão, de um técnico que dá certo em um, outro técnico que não dá certo no outro. São pequenos detalhes que separam. Pessoal, antes de eu começar a minha opinião, hoje eu tenho uma oferta imperdível e não é propaganda não. Meu amigo aí, o Verix Google, especialista em renda online, está liberando 300 vagas para ajudar os inscritos aqui do canal a conseguirem obter uma renda extra aí usando apenas o celular. Ele está disponibilizando 300 vagas lá no WhatsApp, consultoria gratuita, para você saber o passo a passo aí para começar a fazer suas vendas online e conquistar aí de 500 a 2 mil reais de renda extra por mês. Então é isso, é só para os 300 primeiros que entrarem em contato, tá? Salvar o contato dele, que vai ter direito a essa consultoria gratuita com o cara que manja muito de vendas online. Então não perde tempo não. O link está na descrição e no comentário fixado. Mas não esquece, não deixa de salvar o contato dele, tá ok? Então agora, vamos embora para a minha opinião. Valeu! Pessoal, essas semanas estão difíceis, viu? Tá difícil. Torcer pro São Paulo, viu? Que jogo ruim, né? Que jogo ruim. Eu vou ser sincero pra você, resultado dentro do que foi o jogo. Foi bom, né? São Paulo de novo, tomando gol aí na faixa dos 10 minutos, na verdade antes dos 10 minutos. Pênalti infantil do Ferrarese, tomando contra-ataque fora de casa, que não é novidade. E aí depois, São Paulo tem que ficar o jogo inteiro correndo atrás do resultado. E aí, pra piorar, acontece o que aconteceu no jogo anterior. Uma falta aí na lateral pro meio campo, aí o Wellington, cara de costas, sem nenhum perigo de gol. Ele vai lá e arrebenta o cara. Já tinha amarelo porque tinha discutido com o Daverson e é expulso logo no início do segundo tempo. São Paulo fica com a menos. E mesmo assim, até que enfim, um gol de bola parada, né? Tanto cruzamento, sai um gol aí meio que sem querer, mas sai. E o São Paulo sai com empate, um pontinho fundamental. E que mantém o São Paulo aí um pouco distante do Z4. E que essa campanha desse ano é igual à campanha do Crespo do ano passado. Então assim, estamos nas 3 frentes. Tudo bem que na Copa do Brasil é hiper mega difícil, na Sul-Americana é difícil, e no Brasileiro estamos nessa zona do marasmo aí, mas perigando aí a namorar com o G4. Complicado. Time ali com muitos desfalques ou muitas opções. Rogério Ceni. A boa notícia é que o Felipe Alves foi bem, talvez o melhor jogador do São Paulo em campo. Então, tchau Jandrei, né? Esperamos que o Rogério Ceni mantenha o jogador. Na defesa, o Luizão foi bem, todo gol sem querer. Ferrarese ainda se adaptando. Aí teve o Rafinha na direita, não comprometeu. E
Na esquerda, o Wellington, que comprometeu, né? Ah, mas é jovem, de acordo com o Rogério Ceni na coletiva. Mas aí vai ficar difícil, né? É difícil todo jogo jogar com a menos, todo jogo tomar um gol com menos de 10 minutos. Porque se for assim lá na quinta-feira, não tem nem opção de classificação. Primeira coisa é não tomar gol. A segunda é fazer no mínimo 2 gols. Então, assim, parada duríssima. Os demais jogadores que entraram, o Gabriel Neves, muita vontade. O cara saiu morto de campo. Galopo também não jogou bem, mas outro com muita vontade. E aí vem a opção que, cara, não é possível que não tenha ninguém melhor, né? O Marcos Guilherme na direita. Jesus, aqui show de horror. E aí você tem o Moreira, mas o Moreira vai entrar por uma artroscopia, mas não sei, dá que não tem um cone pra botar aqui no lugar. Porque não tem como, cara. É ruim demais. Essa volta dele aí é um show de horror. Pra completar, Patrick, Nahuel Bustos, Alisson, também outro que também se matou em campo. O Bustos não tem nem como fazer uma análise no meio dessa bagunça toda. O São Paulo remendado. E fica preocupante. A situação do São Paulo é preocupante. Ainda que a tabela não seja das piores, mas é muito preocupante porque é muita dificuldade de fazer gol. É muita facilidade de tomar gol. E é muita facilidade de ficar com a menos do mínimo, né? Então o São Paulo tem que ter controle. E eu gostei da declaração do Igor Vinícius ao final do jogo. Assumiu a responsabilidade, é quinta-feira, é obrigação. Não tem outra opção. É o jogo que pode salvar um pouco a dignidade do São Paulino. E o Rogério Ceni pede pra torcida apoiar, é lógico que a torcida vai apoiar, mas a gente também tem que ter retribuição, né? Tem que ser retribuído, né? São Paulo tem que fazer por onde, né? E pra piorar nesse combo todo que foi ontem o jogo contra o Cuiabá, o Luciano antes do jogo se machuca. E é dúvida pro jogo de quinta-feira. Cara, tá difícil. Torcer pro São Paulo é um ato de fé. Essa é a verdade. Porque o torcedor vai dar o seu melhor, mas dentro de campo tem horas que, assim, realmente ontem foi difícil assistir 90 minutos em campo. Foi difícil demais, mas jogo ruim. E o Cuiabá é ruim. O São Paulo foi ruim. Entendeu? Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aí, a visão de vocês, a expectativa com relação ao jogo de quinta-feira. Eu, pra ser sincero, eu só vou assistir e vou torcer. Porque né, não tenho que esperar, não há o que esperar. São Paulo é 880. Veio muito mal nos últimos jogos, mas pelo menos ontem mesmo mal conseguiu um pontinho, conseguiu o resultado. E na quinta-feira tem que ir bem e colocar a bola pra dentro. E não tomar, né? Então veremos. A gente já sabe que Diego Costa, Nestor, Léo e Caleri irão pro jogo, porque foram, né, repousados aí, né? Foram resguardados pro jogo de quinta-feira. O Reinaldo não jogou porque tinha o terceiro cartão amarelo, possivelmente deve iniciar. Ainda mais depois dessa lambada do Wellington. Além do mais, o Reinaldo jogando em casa sempre joga melhor. O São Paulo precisa atacar. E aí deve ser o time de sempre, né? A dúvida fica aqui para vai Gabriel Neves. O Gabriel Neves saiu esgotado. E quem vai entrar no lugar do Igor Gomes, que, para minha surpresa, entrou em campo, né? Mas também entrou em campo porque o Galopo estava exaurido. Então é isso, pessoal. É uma pequena opinião aí do nosso tricolor no jogo de ontem. E as análises do Nicola acho que são mais óbvias, assim, né? Ou acho que a gente tem mais expectativas, né? Existe ainda uma possibilidade de tentar algo contra o Atlético Goianiense, vídeo histórico, que é um time fraco. O São Paulo precisa de um jogo bom, uns 90 minutos muito bons, e porque o Corinthians também já fez esse resultado. Quanto o Corinthians, talvez o empate aí não seria dos piores resultados. O São Paulo só empata nesse brasileiro. Agora que uma vitória daria muita moral. E quanto o Flamengo, missão impossível. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores e valeu! Duas coisas que eu não acreditava na internet. Era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim, ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim, ó. Aqui, como você pode ver, ó, em tempo real, tem aqui um saldo de 10 mil. Eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso, mas agora que tá acontecendo comigo, agora eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó.
Eu fiz um saque também para minha conta do Nubank aqui, o comprovante de 50 mil. E o que eu vou fazer? Para ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Mas é só para essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp, salva meu contato que eu mesmo vou te atender e vou te explicar como funciona esse mercado.